Meus amados irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, tradicionalmente na nossa igreja, é dia de estudo bíblico. Louvado seja Deus. Então, hoje, o pastor Cristiano me convidou para estar trazendo um estudo da palavra de Deus para a nossa meditação. E Deus colocou no meu coração esse tema: tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor que está em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 13. Nós vamos então meditar na palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós vamos meditar, aleluia, em Filipenses, iniciando esse estudo, Filipenses no capítulo 4, e vamos fazer a leitura do versículo 10 até o versículo 19. Santo é o Senhor, glórias a Deus, aleluia. Eu vou colocar aqui de uma forma que fique melhor para a leitura dos irmãos. Aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor, glórias a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Filipenses 4:10 diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aleluia. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Aleluia. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aleluia. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Amados irmãos e irmãs, então aqui nós lemos a carta de Paulo, louvado seja Deus, aos Filipenses, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. E nós vamos então agora meditar nessa parte, aleluia, onde Paulo, ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluia. Como Paulo disse no capítulo 4, versículo 13. Glórias a Deus. E a verdade prática desse versículo é que a satisfação e a suficiência do crente, ela vem de Cristo. Não depende da abundância e nem da escassez de bens materiais. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Os irmãos estão vendo aí nessa imagem esse homem empurrando essa pedra.
E isso me trouxe à memória uma história que eu ouvi certa vez, que diz que um certo homem pediu para Deus que ele desse para ele um propósito, algo grandioso. Ele falou: Senhor, me usa para algo grandioso, um propósito grandioso da tua parte. E Deus disse então para aquele homem: olha, você vai fazer o seguinte, você vai acordar de manhã, você está vendo aquela pedra enorme? Eu quero que você vá até lá e você empurre aquela pedra com toda a força que houver nos seus músculos. Eu quero que você empurre aquela pedra, aleluia. E você vai fazer isso todas as vezes até que eu diga que já é suficiente. Louvado seja Deus. E o homem então pensou: Deus está me mostrando algo fantástico, porque aquela pedra é imensa. Eu nem tenho forças para mover aquela pedra, mas Deus está me falando isso porque Ele vai me capacitar e eu vou mover aquela pedra, porque Deus está mandando. Eu vou ser obediente. Ele acordou na manhã seguinte e foi até aquela pedra e colocou toda a sua força naquela pedra. Mas colocou tanta força que dava até para ver as suas veias saltando ali do seu braço, de tanta força que ele estava colocando naquela pedra. E a pedra não se moveu nem 1 milímetro. E ele se entristeceu, depois de algum tempo ele voltou para sua casa. E ele falou: bom, Deus mandou eu fazer, e então eu vou fazer. Amanhã eu vou repetir a mesma coisa. No dia seguinte, logo cedo, ele foi até lá e novamente colocou toda a sua força naquela pedra, e empurrou aquela pedra, e empurrou aquela pedra. E a pedra não se moveu nem 1 milímetro. E ele então voltou de novo para sua casa, e ele fez isso repetidas vezes, assim como Deus mandou que ele fizesse. E um determinado dia Deus falou para ele: já é suficiente. Mas ele falou para Deus: Senhor, me perdoa porque eu falhei na missão que o Senhor me deu, no propósito que o Senhor me entregou. Porque a pedra não se moveu nem 1 milímetro. Mesmo eu fazendo todo o esforço durante tantos dias, eu não consegui mover aquela pedra nem 1 milímetro sequer. Deus falou para ele: você não falhou, porque você foi obediente. Aleluia. Não era para você mover a pedra. Eu tenho um propósito grandioso para você, muito maior. Mas eu precisava que você estivesse forte para fazer aquilo que eu tenho para te entregar. E agora você já tem músculos suficientes para executar um propósito que eu tenho na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele fez tanto esforço que ele criou músculos que era o que Deus queria que acontecesse para entregar um propósito nas mãos dele. Glórias a Deus. Nós não entendemos os propósitos de Deus. Nós não entendemos, aleluia. Muitas vezes a gente acha que as coisas não estão dando certo nas nossas vidas. Mas, se nós estivermos sendo obedientes a Deus, creia que você está fazendo aquilo que é certo. E creia que Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Vamos então dar sequência. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então, na aula de hoje, nós conversaremos sobre essa conhecidíssima declaração de Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Em Filipenses 4:13. E muitos interpretam esse versículo exclusivamente no sentido dos benefícios que Deus tem para nós. Assim, olha, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou triunfar, porque Deus está comigo e eu posso todas as coisas, porque Ele é quem me fortalece. Louvado seja Deus, aleluia. Isso é verdade, isso é verdade. Mas existe um outro sentido, um outro aspecto nesse versículo, glória a Deus. E é sobre isso que nós iremos abordar nesse estudo. Paulo, quando ele falou dessa forma, ele não estava falando sobre triunfalismo.
Aleluia, glória a Deus. Ele não estava falando sobre prosperidade. Ele não estava falando sobre essas coisas. Ele estava falando sobre fé. Ele estava falando sobre confiança em Deus, confiança em Jesus Cristo em qualquer situação. Aleluia. Quando Paulo diz que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, ele estava dizendo que esse contentamento dele não dependia da abundância e nem da escassez de bens materiais que Deus viesse dar a ele. Aleluia. Dependia apenas da sua suficiência em Cristo. Louvado seja Deus. A sua suficiência em Cristo. A palavra-chave é suficiência. O que é suficiência? Suficiência é aquilo que basta para suprir todas as nossas necessidades. Louvado seja Deus. Então ele estava dizendo, Cristo me basta. Aleluia. Glórias a Deus. Estando em Cristo, eu estou suprido de todas as minhas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Quando Paulo escreveu essa carta para a sua igreja lá de Coríntios, aleluia, ele estava preso em Roma. E ele queria então agradecer aos irmãos filipenses pela oferta generosa que eles haviam enviado a ele. Aleluia. O apóstolo estava atravessando um momento muito difícil, mas ele se confortava, ele tinha conforto nos irmãos, aleluia, mostrando que durante o seu ministério ele aprendeu tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Louvado seja Deus, glórias a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Um outro versículo que Paulo escreveu e que também é usado no sentido de triunfalismo muitas vezes, aleluia, mas que Paulo estava falando também sobre fé e sobre confiança em Deus, está em Romanos, capítulo 8, versículo 37, quando Paulo diz, somos mais que vencedores, louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluia. Então vamos ler a partir do versículo 35, aleluia. Eu também vou colocar, para que fique mais fácil a leitura dos irmãos, de uma outra forma, louvado seja Deus, glória a Deus. 8,35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Aleluia. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aleluia. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, aleluia, e nem a altura, nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Santo é o Senhor, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Nós estamos vendo que Paulo então estava falando, aleluia, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, santo é o Senhor, em qualquer que fosse a situação, aleluia. Poderia ser situação de tribulação, de angústia, de perseguição, de fome, de nudez, aleluia. Qualquer situação, aleluia, nós estamos fortalecidos em Cristo Jesus para que nós possamos enfrentar. É isso que ele estava falando, aleluia. Nós somos mais do que vencedores porque estamos com Cristo. Louvado seja Deus. E Ele que nos garante a vitória em qualquer situação que nós possamos passar. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. E que nada, não existe nada que possa nos separar do amor de Cristo. Louvado seja Deus. É nisso que ele estava falando então, que nós somos mais do que vencedores.
Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Ele estava falando então sobre questão de fé. Ele estava falando então sobre uma questão de confiança em Deus e em Jesus Cristo. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Vamos continuar. Oh, Deus de poder e graça. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos então falar sobre os sofrimentos de Paulo. Nós lemos agora que Paulo disse que nada o separaria, louvado seja Deus, do amor de Deus. Glórias a Deus. Paulo, ele foi afligido no seu espírito por causa do pecado dominante, aleluia, que havia na sociedade naquela época. Como está em Atos 17 e no versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Oh, Deus de poder e glória, aleluia. Paulo então, ele sentia uma tristeza na sua alma, quando ele via, aleluia, a idolatria que havia, louvado seja Deus, lá em Atenas, na Grécia. Oh, glórias a Deus. Isso mexia com ele. Isso fazia com que ele ficasse angustiado. Aleluia. Porque ele não aceitava aquilo, ele não entendia, aleluia, aquilo que estava acontecendo, aquela idolatria que estava acontecendo ali. Nós também temos que ter essa mesma revolta dentro de nós, diante, aleluia, de situação que nós vemos que é a situação de pecado. Nós não podemos achar que isso está certo, que isso está normal. Louvado seja Deus. Se nós estamos vendo alguém numa situação de pecado, isso tem que mexer conosco. Tem que mexer conosco a ponto de nos mover a falarmos daquela pessoa do amor de Deus, a falarmos daquela pessoa, para aquela pessoa que Deus, aleluia, tem um plano de salvação na vida dela, aleluia, aleluia, a ponto de levarmos a mensagem do Evangelho de Cristo, para que aquela pessoa venha ser liberta daquilo que está afastando ela da presença de Deus. Então isso tem que nos revoltar, isso tem que mexer conosco. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Paulo sentiu angústia de espírito por causa do pecado que estava sendo tolerado dentro da igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 5, aleluia. E os versículos 1 e 2, glórias a Deus, santo é o Senhor, glórias a Deus. Paulo diz assim, aleluia, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, aleluia, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Louvado seja Deus. Aleluia. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Aleluia. Paulo se revoltou, porque ele viu uma situação absurda, né? Uma situação que não pode acontecer, nem mesmo entre os gentios, quanto mais, aleluia, entre aqueles que servem a Deus. E isso estava acontecendo na igreja de Coríntios. E Paulo ficou revoltado porque aquilo foi tolerado, aleluia, pelos crentes daquela igreja. Aquela pessoa não foi disciplinada, aquela pessoa não foi retirada do meio, aleluia, deles, até que ela se corrigisse, até que ela fizesse aquilo que era certo diante da presença do Senhor. Então ele se sentiu revoltado também com essa situação. Isso mexeu também com ele. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Então também tem que mexer conosco. Situações que nós vemos, aleluia, que não está certo. Nós também temos que agir. Aleluia, louvado seja Deus. Não podemos ficar passivos e achando que não tem problema. Louvado seja Deus. Porque isso não vai fazer bem para aquela pessoa que está vivendo no pecado.
Louvado seja Deus. A nossa omissão vai fazer com que aquela pessoa continue vivendo no pecado e seja condenada à vida eterna no inferno. Então isso tem que mexer conosco. Aleluia. Paulo, ele derramou muitas lágrimas, como está em 2 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 4. Oh, glórias a Deus, santo é o Senhor, glórias a Deus. Quando Paulo diz assim, aleluia, oh Deus de glória, aleluia. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, aleluia. Não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesses o amor que vos consagro em grande medida. Louvado seja Deus, aleluia. Nessa situação, a igreja de Coríntios, ela se sentiu muito entristecida, os crentes daquela igreja, porque Paulo, na sua primeira carta, ele havia se comprometido a ir até a cidade de Coríntios, aleluia, louvado seja Deus, quando ele estivesse a caminho da Macedônia. Ele assumiu esse compromisso, ele falou, olha, eu vou passar aí na igreja de Coríntios. Mas isso não aconteceu, ele não passou na igreja de Coríntios, como ele havia dito, e isso entristeceu os crentes daquela igreja. Isso chegou a Paulo, que eles haviam se entristecido. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E Paulo então escreveu agora nessa segunda parte, nessa segunda carta para a igreja de Coríntios, aleluia, falando que ele resolveu não voltar lá, aleluia, novamente, não voltar, porque ele não queria chegar na igreja e encontrar tristeza no meio do povo. Ele falou, eu não vou, porque se eu chegar e vocês estiverem tristes, aleluia, comigo, quem é que vai me alegrar? Aleluia, louvado seja Deus, santo é o Senhor. Então ele disse que ele estava escrevendo aquela carta, aleluia, com lágrimas, aleluia. Porque na verdade ele queria estar lá, mas ele não queria ir no momento em que eles estivessem sentindo esse sentimento de tristeza, aleluia. Então ele estava dizendo que ele estava escrevendo com lágrimas, não para que eles ficassem tristes, mas para que eles entendessem, aleluia, o amor que ele tinha, em grande medida, por o povo daquela igreja. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Então isso também fez Paulo se sentir assim, triste. Louvado seja Deus, aleluia, oh glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Ele sentiu tribulações por fora e por dentro, por causa do compromisso com a pureza moral e doutrinária da igreja. Louvado seja Deus. 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Vamos então ler? Diz assim Paulo, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, aleluia, e temores por dentro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele estava dizendo, olha, quando eu cheguei lá na Macedônia, aleluia, não pensem vocês que eu cheguei para passar momentos alegres. Não, eu cheguei para fazer a obra de Deus, eu cheguei para pregar o Evangelho do Senhor. Isso não foi fácil, louvado seja Deus. Em tudo nós fomos atribulados, aleluia. Tanto por fora, pessoas que queriam nos impedir de fazer a missão de Deus, aleluia, que Deus colocou para nós, como por dentro, porque ficamos angustiados, aleluia, nas situações que nós tivemos que enfrentar. Louvado seja Deus. Paulo sofreu 3 naufrágios e foi apedrejado. 2 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 25. Oh, glória a Deus, aleluia, santo Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Onde Paulo diz assim, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, aleluia. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Louvado seja Deus.
em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então nós vemos, louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Deus, que ele sofreu 3 naufrágios de fé apedrejado, ele enfrentou muitos perigos, ele enfrentou frio, enfrentou fome, enfrentou nudez. Louvado seja o nome do Senhor. Todas essas coisas ele sofreu, aleluia, pelo Evangelho. Santo Deus de Israel, glórias a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas em todas essas aflições que Paulo sofreu, ele ainda se dizia mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Porque é Ele, o Senhor Jesus, que o fortalece e nos momentos de fraqueza o fazia sentir fortalecido através da graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12 e nos versículos 9 e 10. Glórias a Deus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, oh glórias a Deus, aleluia. 2 Coríntios capítulo 12 e os versículos 9 e 10, diz assim: Então ele me disse, o Senhor Jesus disse a Paulo, glórias a Deus, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Aleluia. Tudo isso por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Paulo estava dizendo, a minha dependência é de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E quando me sinto fraco, aí então é que eu vejo que Cristo, aleluia, está comigo me fortalecendo. E aí é que eu me sinto ainda forte, ainda mais forte. Louvado seja Deus. Aleluia. É aí que eu vejo a minha dependência de Cristo e que Ele está sempre comigo, aleluia, me ajudando. Louvado seja o nome do Senhor e me livrando. Oh Deus de glórias, santo é o Senhor, glórias a Deus, oh glórias a Deus, santo é o Senhor. Então Paulo se sentia fortalecido através da graça que há em Cristo Jesus, aleluia, que também dava a ele a condição de também fortalecer a outros, aleluia, para que permanecessem firmes na fé, aleluia. Como está em Atos 14, 21 e 22. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que diz assim: E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, louvado seja Deus, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importava entrar no reino de Deus. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor, glórias a Deus. Então Paulo ele foi usado para anunciar o Evangelho, aleluia, por onde ele passava, e onde ele passava ele fazia discípulos. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. E ele fortalecia aqueles discípulos, aleluia, falando para eles, instruindo que eles permanecessem na fé. Porque o que importa mesmo, aleluia, glórias a Deus, é que eles estejam no reino de Deus. Não importa as tribulações, não importa o que viesse contra eles, o que importava era que eles estivessem fazendo parte do reino de Deus. Oh, glórias a Deus, aleluia. Deus de poder e graça, louvado e exaltado é o Senhor. Aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor.
Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo, ele foi vencedor na adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Ele dizia então que ele era vencedor, independente da situação que ele tivesse que atravessar. Aleluia. Porque antes de mais nada, Paulo, aleluia, ele declarava a sua dependência total em Cristo. Aleluia. Em qualquer circunstância, aleluia, ele sabia que a sua dependência era de Cristo. Por isso que ele disse no capítulo 4 e no versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, como está em Filipenses 4, versículo 12, que nós lemos nesta noite. Louvado seja Deus. E nesse versículo, o apóstolo ele deixa bem claro que, embora ele já houvesse experimentado tanto a escassez, aleluia, quanto a abundância, louvado seja Deus, ele jamais deixou de confiar em Deus. Em qualquer situação, a sua confiança estava em Deus. Glórias a Deus. Então, seja qual fossem as circunstâncias, o Senhor Jesus, aleluia, era a sua contínua suficiência. Oh, glórias a Deus. É por isso que ele disse que, aleluia, em Cristo Jesus ele podia todas as coisas, porque Cristo é quem o fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor. Então, se alguém quiser falar sobre teologia da prosperidade e se apoiar nesse versículo, aleluia, que Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, glórias a Deus. Ou se quiser falar sobre triunfalismo, louvado seja Deus, e também quiser se apoiar no que Paulo falou, que somos mais do que vencedores, e quiser fazer isso com base na vida de Paulo, está perdendo o seu tempo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque isso não era o foco da mensagem que Paulo estava falando. Ele estava falando sobre fé, ele estava falando sobre confiança em Deus. Glórias a Deus. Paulo não ficou rico no exercício do seu ministério. Pelo contrário, aleluia, ele iniciou o seu ministério fazendo tendas. Está em Atos 18, versículo 3, que vamos fazer a leitura. Oh Deus de poder e glórias, aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia, Deus de graça, oh glória a Deus. Diz assim, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Glórias a Deus. Paulo então ele ficou com algumas pessoas que trabalhavam com tendas e ficou ali morando com eles para que ele também fizesse aquele ofício que era a sua profissão e dali ele tirasse o seu sustento. Louvado seja Deus. E Paulo disse que não era errado se ele pudesse viver do Evangelho. Ele disse, louvado seja Deus, que digno é o trabalhador do seu salário. E o trabalho dele era pregar o Evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Mas ele disse assim, eu não quero ser pesado para nenhuma igreja. Então eu vou fazer aquilo que Deus me conduziu, né? Louvado seja Deus. A profissão que Deus me preparou para fazer, que era fazer tendas. E ele então estava vivendo dessa sua profissão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh Deus de poder e graça, santo é o Senhor, santo é o Senhor, glórias a Deus. Voltando, aleluia, glórias a Deus, e durante a sua carreira, ele passou por prisões, louvado seja Deus, como está em Atos 28, versículo 30, e em Filipenses 1:13, vamos lá fazer a leitura da palavra, glórias a Deus, aleluia. Estudo bíblico, irmãos, é assim. Quando você tiver oportunidade, participe do estudo bíblico, porque ali nós vamos manejar a palavra da verdade, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, quando você tiver oportunidade, quando nós tivermos novamente os nossos cultos, aleluia, presenciais,
nas sextas-feiras, vá participar do estudo bíblico, não fique em casa, porque lá nós vamos manusear muito a Bíblia, a palavra de Deus. E todas as vezes que nós manuseamos a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos nos preparando, aleluia, com a espada da verdade. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, glória a Deus. Então vamos lá. Oh Deus de poder e graça. Aleluia, glória a Deus. Atos 28:30 diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que era alugada, onde recebiam todos que o procuravam. Paulo, isso foi na sua primeira prisão em Roma, louvado seja Deus, quando ele foi preso e ficou em prisão domiciliar. E ele ali ficou naquela prisão domiciliar, não podia sair, aleluia, mas ele tinha condições de receber, aleluia. E ali, enquanto ele estava naquela prisão domiciliar, ele não ficou se lamentando, se queixando, não. Ele ficou escrevendo cartas, escreveu cartas aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios, nessa primeira prisão dele, aleluia, lá em Roma. Glórias a Deus, aleluia. Então, olha, não veja uma situação de dificuldade como uma desculpa para você parar de fazer a obra de Deus, aleluia. Não, veja como uma oportunidade para aí sim você fazer ainda mais a obra do Senhor. Oh, glórias a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Oh, Deus de poder e glórias. E em Filipenses 1:13 diz, aleluia, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, aleluia, e de todos os demais. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então ele estava falando, aleluia, que ele estava sim preso, aleluia, glórias a Deus, mas ele estava fazendo a obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Ali mesmo na prisão onde ele estava. Oh, Deus de poder e glória, santo é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, Deus de glória, Deus de glória. Então nós vemos, aleluia, que ele iniciou seu ministério fazendo tendas. Durante a sua carreira passou por várias prisões. E no final dos seus dias, ele chegou a precisar que Timóteo lhe enviasse uma capa para ele se aquecer no cárcere, como está em 2 Timóteo 4 e o versículo 13. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando ele disse assim para Timóteo, oh, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, glórias a Deus. Quando vieres, aleluia, traze a capa que deixei em Troade, aleluia, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Oh, glórias a Deus, oh, glórias a Deus, oh, glórias a Deus. Naquela época a Bíblia não era como é hoje, né? Aleluia. A Bíblia ela estava em pergaminhos. Oh, glórias a Deus. E ele estava dizendo então para Timóteo, olha, quando você vier para cá, me traz a capa que eu deixei. Quer dizer que ele estava passando frio ali naquele lugar. Louvado seja Deus, aleluia. E os livros, especialmente os pergaminhos, ou seja, ele fala, olha, tudo que você encontrar lá da palavra de Deus, os pergaminhos, traz para mim. Louvado seja Deus. Que a gente tenha essa sede, aleluia, de estar meditando na palavra de Deus. Hoje nós temos tantas facilidades para meditar na palavra de Deus e muitas vezes somos negligentes. Muitas vezes, aleluia, fazemos que nem aquele aluno da escola, aleluia, que chega e coloca lá o livro, oh, glória a Deus, aleluia, e nem lê mais. Só vai ler no outro dia quando ele estiver de novo na aula. Muitas vezes nós fazemos isso, chegamos da igreja, deixamos ali a Bíblia e só pegamos ela de novo quando estivermos indo para o culto novamente. Nós não podemos fazer dessa forma. Aleluia, glória a Deus. Então o que concluímos de tudo isso? Que o contentamento do apóstolo não dependia da abundância ou da escassez de bens materiais, mas sim da sua suficiência em Cristo Jesus. Oh, glórias, aleluia, santo é o Senhor, glórias ao nome santo do Senhor. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Deus de glória, Deus de glórias, aleluia, aleluia.
Então, voltando, né? Nós vemos então que Paulo não estava preocupado nessa condição de prosperidade, aleluia, ou de triunfalismo. Ele estava sempre preocupado em fazer a obra de Deus, em fazer a vontade de Deus. Glórias a Deus. Por isso ele passou por perseguição, passou por rejeição. Apesar de Paulo haver escrito a carta aos Filipenses durante o período em que ele estava encarcerado, a gente fica impressionado em ver a sua alegria. Aleluia. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículos 3 e 4, vamos lá. Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, aleluia, súplicas, orações por todos vós, glórias a Deus, em todas as minhas orações. Então ele estava dizendo, aleluia, ele estava ali preso, aleluia, mas ele não ficava se lamentando. Ah, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu ficasse aqui nessa prisão? Não, ele aproveitou aquele tempo para fazer a obra de Deus, aleluia. E ele estava escrevendo aos Filipenses dizendo que ele estava alegre, aleluia. Ainda naquela situação de prisão, ele estava alegre. Louvado seja Deus. Alegre, aleluia, pelo povo lá da igreja de Filipos, que ele ouviu dizer que estava fiel ao Senhor. Aleluia. Isso deixou ele alegre. E ele estava sempre orando por eles, aleluia, para que eles permanecessem assim. Oh Deus de glórias, santo é o nome do Senhor. Oh glórias, aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor. Continuando, tal fato evidencia uma grande verdade. A alegria do cristão, ela não depende das circunstâncias, aleluia, pois é a demonstração da verdadeira fé e paz com Deus. Oh, glórias a Deus. Então não são as circunstâncias que vai nos abater. Oh, louvado seja Deus. Porque nós temos fé e confiança em Deus. E isso nos traz paz. Então, ao contrário do que muita gente possa imaginar, a prisão de Paulo, ela estava sendo uma fonte de bênção para o progresso do Evangelho. Nós vemos quantas cartas Paulo escreveu naquele período em que ele esteve na prisão. Assim também como foi a sua liberdade. No momento de liberdade, Paulo também não perdia a oportunidade para pregar o Evangelho de Cristo. Oh, glórias a Deus. Vamos então fazer a leitura, Filipenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Aleluia. Glória a Deus. Em Filipenses 1,13 nós até já lemos, que diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E no 14 diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Oh, glórias a Deus, aleluia. Muitos irmãos viam Paulo ali na prisão, oh, glórias a Deus, mas nem por isso estava abatido, aleluia, nem por isso estava entregue, pelo contrário, ele estava ainda fortalecido, aleluia, para fazer a obra de Deus. E isso dava a eles ainda mais confiança, ainda mais coragem, aleluia, para fazer a obra do Senhor, para falar da palavra de Deus ainda com mais ousadia, inspirados no exemplo de Paulo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glórias, oh, aleluia, glórias a Deus, aleluia, oh, santo Deus, aleluia, oh, santo Deus, glórias ao Senhor. Então, o importante para ele é que o Senhor Jesus fosse exaltado através do seu testemunho, ainda que dentro de uma prisão. Glórias a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nós não vemos em Paulo um escapismo triunfalista. Nós não vemos Paulo falando, aleluia, de triunfalismo, aleluia, glórias a Deus. Nós não vemos Paulo falando de prosperidade, glórias a Deus, aleluia. Nós não vemos Paulo falando que quem está na presença de Deus não pode passar por sofrimento algum, aleluia, na vida, porque posso todas as coisas. Não era isso, aleluia, não era isso.
aleluia, o que Paulo estava dizendo quando ele falou: tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Também nós não vemos Paulo se lamentando por Deus haver permitido que ele fosse encarcerado. O que prevalece no apóstolo Paulo é o contentamento em todas as coisas, sabendo que Deus é quem lhe fortalece. Oh, glórias a Deus, santo Deus. Oh, aleluia, glórias, glórias, glórias. Santo é o Senhor, glórias a Deus. Então, amados irmãos, o resumo desse primeiro tópico é: o contentamento do crente não depende de abundância e nem de escassez de bens materiais. Depende da sua suficiência em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ao segundo tópico. Então, vencedor na humildade. Aleluia. Glória a Deus. O exemplo de Paulo. Ao demonstrar contentamento, independente das circunstâncias, Paulo não manifesta orgulho ao declarar que tudo posso. Aleluia. Não havia nele sentimento de soberba ou autossuficiência. Glórias a Deus. Aleluia. Também quando ele dizia: sou mais do que vencedor. Na realidade, o apóstolo ele demonstra que a sua felicidade e a sua confiança era o resultado da sua total dependência de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. A declaração de Paulo em Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, longe de nos engrandecer, deve nos esvaziar, aleluia, de tudo, para que tenhamos a verdadeira riqueza, que é a suficiência divina. Oh, Deus de glória, Deus de poder, Deus de poder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, glórias a Deus, aleluia. O maior exemplo de humildade para o apóstolo não era ele, mas Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, fez-se homem, assumindo a forma de servo. Aleluia. Assim como está em Filipenses capítulo 2 e os versículos 1 ao 8. Glórias ao nome santo do Senhor. Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Aleluia. Que Paulo diz assim: glória a Deus, glória a Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Oh, glórias a Deus, oh, glórias a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido como em figura humana. Glórias a Deus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus de poder e graça. Glórias a Ti, Senhor. Oh, glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Esse foi o maior exemplo de Paulo, o nosso Senhor Jesus. Aleluia. A encarnação de Jesus, ao invés de diminuir-lhe a sua divindade, aleluia, não, ela acrescentou-lhe a humanidade. Aleluia. Ele não perdeu os atributos divinos quando ele se fez carne, mas se esvaziou de sua glória, para que com ele nós fôssemos glorificados e santificados. Oh Deus, obrigado, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Como está em João capítulo 17, versículo 11, e depois versículos 15 até 17. Vamos à leitura. Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. João capítulo 11, capítulo 17, versículo 11, diz assim, o Senhor Jesus dizendo: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aleluia, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Glórias a Deus. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Aleluia.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, glórias a Deus, oh, glórias a Deus. A palavra do Senhor, ela emociona, ela emociona. Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus. O nosso exemplo, glórias a Deus, aleluia. Oh, Deus de poder e graça. Glória a Deus. Vamos voltar então ao texto que nós estávamos lendo. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Então nós vemos que Jesus, ele se esvaziou em glória, da sua glória, para que com ele nós fôssemos glorificados e santificados. E ali nós temos escrito, está pequenininho, não sei se a igreja está conseguindo ler, mas está escrito assim: caia por terra toda ostentação, pois o Filho de Deus, embora rico e dono de todo o universo, ele se fez pobre por amor de nós. Glória a Deus, Deus de poder e graça. Tem também ali duas referências, Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 2 Coríntios. 2 Coríntios 8, 9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, aleluia, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Oh, glórias a Deus, oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. E Filipenses 2,6, glória a Deus, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele foi exemplo de humildade, foi exemplo de amor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dando sequência. Oh, Deus de poder e graça. Deus de poder e graça. O resumo, então, desse segundo tópico é que ser próspero é permanecer humilde em toda e qualquer situação. O nosso exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Último tópico, aleluia, fala sobre caridade. Paulo, ele foi vencedor, aleluia, também nessa situação de caridade, aleluia. Ele ensinou sobre caridade e sobre unidade. Oh, Deus de poder e glórias, santo é o Senhor. Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Em Filipenses 1, versículo 9, Paulo destaca o caráter dos irmãos de Filipos, que, sensibilizados com a sua situação, resolveram ajudá-lo generosamente. Nós fizemos a leitura, aleluia, dessa passagem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Paulo lhe falou que muito se alegrou, aleluia, pela igreja de Filipos ter se sensibilizado, aleluia, com ele. Louvado seja Deus. Em Filipenses 4,15, Filipenses 1,9 diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, aleluia, e de toda a percepção. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Então Paulo, ele destaca esse caráter, né, de amor, aleluia, da igreja de Filipos. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos que o amor e a caridade são princípios básicos da vida cristã. Temos aqui também algumas referências para meditar sobre isso. 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glórias, glórias, aleluia. Que diz assim. 1 João, capítulo 4, versículo 20 diz: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus, ele falou, aleluia,
que nós temos que ser obedientes em 2 mandamentos principalmente. O primeiro, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, e também amar ao próximo como a nós mesmos. Louvado seja Deus. Então o amor, ela é a base, aleluia, dos ensinamentos de Jesus para nós que seguimos a Ele. Oh, louvado seja Deus, glórias a Deus, aleluia. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão, ame também ao próximo. Se você ama a Deus, você precisa amar ao próximo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Oh Deus de poder e glórias, aleluia, aleluia, glória a Deus. Também tem outra referência que eu não li, Tiago 2, 15 e 16, vamos lá então. Oh Deus de poder e graça, Tiago 2, 15 e 16, diz assim, aleluia, Deus de poder e graça, glória a Deus, oh glória a Deus. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. De que adianta então você falar para a pessoa, olha, vai em paz, se aqueça, se farta. A pessoa não tem com que se aquecer, a pessoa não tem com que se fartar. De que vai adiantar essas palavras para ela? Oh, glórias a Deus. É necessário também que nós tenhamos obras. Louvado seja Deus. Dando sequência, finalizando esse slide, toda a suficiência vem do Pai Celeste. Nós sabemos disso. Toda a suficiência vem de Cristo, vem de Deus, e nós sabemos disso. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Provisão e gratidão. É interessante analisarmos o tudo posso de Paulo em Filipenses, aleluia, à luz do que ele disse no versículo 11, louvado seja Deus. Então é interessante a gente analisar o que o Paulo disse quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, aleluia, à luz do que ele disse no versículo 11, quando ele diz, aleluia, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, conforme nós lemos, o apóstolo, ele revela que aprendeu a estar contente, quer na necessidade ou quer na abundância. Ele demonstra assim que toda a nossa suficiência acha-se em Deus e não em nós mesmos. Glórias a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Por isso, ao invés de se lamentar, ao invés de ele falar, as igrejas não estão me ajudando, as demais igrejas não me ajudaram, não, ele se alegrou com a oferta que ele recebeu dos filipenses, que enviaram para ele como um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Louvado seja Deus. Não vamos nos queixar daquilo que nós não temos. Vamos ser gratos por aquilo que Deus já tem nos concedido. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Então Paulo sabia que o Senhor estava amparando ele através dos crentes de Filipos. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Comunhão e a sã doutrina. Um ensinamento que se sobressai na carta de Paulo aos Filipenses é que a real felicidade, ela se fundamenta, aleluia, tanto no nosso relacionamento com Deus, como com o próximo. Louvado seja Deus. Como está em Paulo, em Filipenses 2, versículo 4, que Paulo diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo estava dizendo, não se preocupe apenas com você, não seja egoísta, pense no outra pessoa, ainda acima de você. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Em Filipenses 4, versículo 2, Paulo diz, eu rogo a Evódia, aleluia, e rogo a Sintique que pensem concordantemente, aleluia,
no Senhor. Ele estava sabendo, Paulo estava sabendo que aquelas duas irmãs, Evódia e Sintique, elas tinham se desentendido, elas não estavam se falando. Aleluia. Então Paulo estava rogando que elas se entendessem, que elas entrassem em comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que se nós andarmos na luz, como Ele, Jesus na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Nós temos que buscar a comunhão uns com os outros. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Então o amor de Deus, ele se consolida em nós na unidade e na comunhão do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Por outro lado, o apóstolo, ele nos alerta quanto aos maus obreiros. Uma igreja biblicamente próspera, aleluia, ela não somente se mantém coesa internamente, mas também ela se guarda de heresias e de modismos que desviam muitos crentes da verdade. Paulo ele estava alertando, aleluia, a igreja de Filipos para que fossem cuidadosos com situações de obreiros que estavam causando divisão na igreja, que estavam fazendo coisas que estavam causando distinção, divisão na igreja. Louvado seja Deus. Lá em Filipenses 3:2, Paulo diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Louvado seja Deus. Dando um alerta, então, louvado seja Deus, para a igreja. Então nós temos que nos lembrar que a prosperidade bíblica ela é decorrente da sã doutrina. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, amados, o resumo desse último tópico é que o crente, seja ele financeiramente rico ou pobre, deve sempre depender do Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. A nossa suficiência vem do Pai Celeste. Glórias a Deus. Aleluia. E a conclusão desse estudo é que o tudo posso que Paulo revela, aleluia, o tudo posso que Paulo falou, aleluia, ele revela a nossa total e completa dependência de Deus. Aleluia. Sendo um homem dependente de Deus, o apóstolo não moldava a sua vida pelas circunstâncias. Cristo era o centro da sua existência. O mesmo Deus que o fortalecia na abundância, também o sustentava na escassez. Dessa forma, nós podemos afirmar com segurança e com ousadia: tudo posso naquele que me fortalece. Oh Deus de poder e glórias, santo é o Senhor, glórias te damos, Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, amado Deus, por todas as coisas, Senhor, Deus de poder e graça. Aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, eu peço perdão pelas falhas que ocorreram, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Peço perdão por ter estendido também, aleluia, o estudo, mas Deus havia me dado esse estudo de uma forma tão rica, não é? Na minha mente, que eu falei, eu preciso então passar isso, aleluia, para a igreja do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Então eu procurei falar tudo aquilo que Deus colocou, aleluia, no meu coração e na minha mente para compartilhar com os irmãos. Perdão então se eu me estendi demais, aleluia, mas eu sei que todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, nós estamos ganhando tempo. Oh, glórias a Deus, oh, glórias a Deus. Então eu agradeço a cada um que participou dessa live, louvado seja Deus. Agradeço a cada irmã que esteve presente conosco durante esse momento, oh, glórias a Deus. Eu espero em Deus, né, que tudo aquilo que hoje foi ministrado, aleluia, possa ter edificado a vida de cada um de vocês. Em Cristo Jesus eu sou grato, aleluia, por cada um de vocês que acompanhou essa transmissão. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. E agora então eu vou orar a Deus, aleluia, agradecendo a Ele. Oh, glórias a Deus. E também orar por cada um que Deus permitiu que estivesse conosco, aleluia, nesse estudo.
Glórias a Deus. Pai amado, Deus de poder e graça, Senhor, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor. Aleluia. Por esse estudo, Pai amado, Deus de glória, que o Senhor, aleluia, trouxe, aleluia, para nós nesta noite. Esse alimento da Tua palavra, Pai, que veio para nós nesta noite, Pai. Que tudo isso que o Senhor nos ensinou possa ficar gravado na tábua do nosso coração, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, para que nós possamos fazer a Tua vontade, para que nós possamos estar diante do Senhor, aleluia, de uma forma a sermos obedientes ao que o Senhor, aleluia, quer de nós. E para que nós possamos ser obedientes, nós precisamos conhecer a Tua vontade através da Tua palavra. Então nós agradecemos, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor hoje nos revelou e nos ensinou através desse estudo. Pai, abençoa a vida de cada um, Pai, que esteve acompanhando, Senhor, essa transmissão, e de cada um que vai acompanhar futuramente também, Senhor. Oh, Deus de poder e glória, Senhor, Deus de graça. Ah, Senhor, vai derramando graça, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, dando ainda mais o desejo, Pai amado, o despertamento, Pai amado, para estar sempre conhecendo a Tua palavra, sempre manejando a Tua palavra, Senhor, porque é assim que nós vamos crescer no conhecimento da Tua vontade para nós, aleluia, e fazer com que os Teus propósitos se cumpram em nossas vidas através da nossa obediência. Pai, nós Te louvamos por todas as coisas e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.